Abra, por favor, a sua Bíblia, a palavra do Senhor. No livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9. O resultado da pregação do apóstolo Paulo em Tessalônica. Atos capítulo 17, versículo 1 ao versículo 9. Resultado da pregação do apóstolo Paulo em Tessalônica. Antes mesmo de fazer a leitura, eu quero louvar a Deus pela presença daqueles que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. Já foi mencionado os irmãos que vieram de Governador Valadares. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, que a estadia de vocês aqui na cidade seja muito preciosa, graciosa e abençoadora. Também eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Osana, que está conosco, a irmã Jordânia, família da nossa irmã Lola. Eu quero louvar a Deus porque é fruto do nosso trabalho no pequeno grupo. Jordânia, fica em pé para a igreja ver você, por favor. Jordânia está lá atrás. Isso, essa jovem simpática, muito obrigado. E a Osana também, que sempre está aqui conosco. Vai, Osana, fica em pé. Oxe, isso, a filha da irmã Lula. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras no mês de setembro, na sua casa, e tem sido encontros assim, abençoadíssimo. Resultado do pequeno grupo, irmãos, tem sido assim um momento muito gracioso, e eu louvo a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus também pela vida dos líderes dos pequenos grupos, a saber, nosso irmão Marcelo Zan, nosso irmão Rafael, o diácono Rafael, o nosso irmão, o presbítero Luciano, e também o pastor Arildo. E na condição de coordenador, nós visitamos todos os grupos e substituímos aquele líder que porventura não pode estar no seu grupo. Então Deus tem feito proezas, e nós temos percebido, irmãos, que Deus está trabalhando. Quando o homem trabalha, mas quando Deus trabalha, o homem descansa. Então eu quero propor isso para você. Deixa Deus fazer a obra. Nós só precisamos ser a instrumentalidade de Deus para que Ele faça a obra. Porque diz as Sagradas Escrituras que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós só precisamos pregar. Só falar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero também justificar a ausência da irmã Gláucia. Vocês têm percebido que a Gláucia não está conosco esses dias, porque ela foi a São Paulo, ela foi a Suzano, para o aniversário da sua mãe, que está completando 80 anos. Ela só volta agora na primeira semana de outubro. Enquanto isso, o pastor Geraldo vai por aqui, fazendo miojo, fazendo um cafezinho e se virando, tá bom? Então, se você me vê um pouco debilitado, é a ausência da Gláucia. Simplesmente isso. Porque os meus pais não me habilitaram a cozinhar. Eu não sou prendado a isso. Mas estou sobrevivendo, tá? Então, fique tranquilo. Estou apenas justificando a ausência da irmã Gláucia. E, por tabela, justifico a ausência do pastor Arildo, que está com sintomas gripais. Por isso, não pôde estar conosco nem pela manhã, nem à noite. Esperamos em Deus que Ele esteja conosco na terça-feira, na do bíblico, como também num pequeno grupo, na quarta-feira, na casa da nossa irmã Lola, que já, pela graça de Deus, já está melhor de saúde. Semana passada foi acometida de uma pneumonia, foi tratada e, graças a Deus, já está aqui entre nós. Louvado seja Deus pela resposta também das nossas orações. Eu falei Atos 17, onde vamos ler versículo 1 até o versículo 9. Resultado da oração paulina em Tessalônica. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles cerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram
para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram a Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Senhor Deus, tenha poder e autoridade de passear entre nós na pessoa do Teu Espírito Santo. Nos leva cativo, Senhor Deus, a ouvir, a entender e a praticar a Tua palavra. Que nada, Senhor, externo à Tua vontade, ao Teu querer, roube-nos, Senhor, a atenção de entender a Tua palavra. Fica conosco na mediação de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É sabido, irmãos, que em Atos 13, versículo 1, começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E essa primeira viagem missionária se estende até o capítulo 15, o versículo 35. Atos 17 faz parte do bojo de Atos de segunda viagem missionária. Então observe, Atos 13 começa a primeira viagem terminando em 15:35. Atos 17, o texto que nós acabamos de ler, está dentro do bojo, ou faz parte do bojo da segunda viagem missionária. E quando o Espírito Santo separa aqueles dois homens, a saber, Barnabé, olha a ordem, Barnabé e Saulo, eles são enviados para Chipre. Em Chipre, eles têm a graça e abençoada oportunidade de pregar o Evangelho a várias pessoas e ver resultado. Vai acompanhando essa viagem o sobrinho de Barnabé, João Marcos. João Marcos acompanha essa viagem. Mas conforme nós sabemos, quando chega em Antioquia da Pisídia, é bom nós podermos distinguir. A Antioquia de Atos 13:1 é a Antioquia da Síria. Antioquia da Pisídia é lá na Macedônia. Ali as coisas mudam, porque naquele interregno, Paulo percebe que ao ministrar a palavra, ao pregar a palavra para o procônsul Sérgio Elimas, ou também conhecido como Bar Jesus, toda vez que você olhar nas Sagradas Escrituras, essa expressão Bar alguma coisa, você pode perceber que Bar vem do prefixo do hebraico que significa filho. Por exemplo, quando você encontrar a palavra Bar Baracar, quer dizer filho da aliança. Quando você lê a palavra Bar Jesus, quer dizer filho de Jesus, ainda que ele particularmente não era filho de Jesus, é óbvio. Mas esse era o seu nome, também conhecido como Elimas, o mágico. E observe que Paulo, ao ministrar a palavra, Elimas, que tinha acesso não só ao procônsul, mas também acesso ao palácio, ele então começa a desviar a atenção do procônsul da palavra. Paulo então, com autoridade, o repreende e o chama de filho do diabo. Ousadia, filho do diabo, por que transtornas o caminho do Senhor? E Elimas então fica cego, buscando alguém entre a multidão para o guiá-lo. O procônsul, ao ver aquela cena, torna-se sensibilizado, torna-se sensível e consequentemente tocado pelo Espírito Santo, e ele, como diz as Escrituras, aquele que é eleito, filho da promessa, filho do concerto eterno, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Saindo dali, a gente percebe que chegamos em Atos 16. Atos 16, Paulo vai à Macedônia e ele é impedido pelo Espírito Santo quando diz que ele queria ir para a Espanha e não permite o Espírito Santo, então ele vai à Macedônia. Na Macedônia ele entra em Filipos. Em Filipos ele percebe que é um movimento de algumas pessoas que estão, principalmente mulheres que estão na beira do rio, e ali ele vai e ministra a palavra, e uma senhora que era da cidade de Tiatira, ela se converte, chamada Lídia. Cria-se um alvoroço, porque Paulo está no templo. Mas é interessante que ao estar no templo, nós percebemos que alguns judeus e também romanos que ali estão,
ao criar um alvoroço, então leva ao pretório. É interessante que em Atos 16 nós encontramos esses dois gigantes da fé, a saber, Paulo e Silas, acorrentados em uma masmorra fria e escura. Eles, então, cheios de Deus, não revoltados, não amargurados, eles então começam a louvar. E louvam, e louvam, e cantam. E nisso há um terremoto. As cadeias, os grilhões se abrem. O carcereiro percebe que há um estrondo e, consequentemente, todas as luzes de toda a cárcere se apagam. E ele pede luz, entra próximo ao sepulcro e próximo à cadeia, próximo à cela, e ao olhar na escuridão, ele pede luz, olhando, procurando ver se ainda havia ali algum dos presidiários ou alguns dos prisioneiros. E então ele, não vendo nada, não vendo ninguém, ele saca a sua espada, querendo sacar sua própria vida, porque a lei romana dizia: se um prisioneiro foge, o carcereiro pagaria com sua própria vida. Ele então ia tirar a espada quando ia matar-se ou suicidar-se. Paulo, de dentro da própria masmorra, grita: não te faças nenhum mal, porque nós todos aqui estamos. Ele pede luz novamente, ao adentrar, encontra os escombros, mas percebe que todos ali estão. Paulo e Silas lhe pregam a palavra, Atos 16, 30, e então vem a pergunta tão culminante: o que farei para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Então, de forma bem simples, porque o evangelho não é complicado, Paulo e Silas lhe diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele então se rende àquela palavra, o Espírito Santo toma conta daquele ambiente. Paulo então prega o evangelho a ele de forma mais clara, vai até a sua casa, ele cura seus ferimentos, ele põe remédio nas suas feridas, lhe serve refeições, e diz o texto que ele e a sua casa foram batizados. Feliz porque a obra missionária está avançando, o evangelho está criando preeminência. Mas chegamos então em Atos 17. Ao chegarmos em Atos 17, Paulo chega em Tessalônica. Nós conhecemos o que muito se diz a respeito de Tessalônica e o que se diz a respeito de Bereia. Muitos dizem que os de Bereia eram mais nobres, porque ao receber a palavra, examinavam de forma minuta para saber se era assim como se pregava. Enquanto de Tessalônica eram pessoas que simplesmente ouviram, se arrependeram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tanto é que nós não temos carta à igreja de Bereia, mas temos carta à igreja de Tessalônica, primeira e segunda carta. É o Espírito Santo trabalhando. Às vezes nós olhamos, nós examinamos, nós meticulosamente olhamos as Escrituras, mas não temos ousadia de abrir o coração e deixar o Espírito Santo fazer a obra. A igreja de Tessalônica foi forjada na bigorna da perseguição, da luta, da dor, do sofrimento. Paulo foi perseguido, juntamente com Silas, mas ali o evangelho foi pregado, criou raízes e prosperou. E a igreja de Tessalônica, queridos, tornou-se a igreja modelo em toda a Macedônia. Como entender isso? Diante dessa introdução aparentemente longa, eu quero tratar com vocês sobre o tema, o resultado da pregação em Tessalônica. Então dá uma olhadinha comigo, vamos voltar para aqui depois, por isso eu peço licença, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, para que você, ao ver esse resultado, você possa ser confortado pela pessoa do Espírito Santo, pelo que o texto nos proporciona. Diz assim a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 2 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Quero apenas destacar o versículo 3, mas eu quero ler de 1 a 5. Ou melhor, de 2 a 5. 1 Tessalonicenses 2 a 5. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, Paulo recordando da operosidade da fé. Destaque isso. Operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor
e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 qualidades importantes: fé, amor, esperança. Versículo seguinte: reconhecendo os irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. 3 qualidades importantes, mas eu não posso voltar para Atos 17, sem antes mostrar para vocês o versículo 6 e o versículo 7, e o versículo 8 de 1 Tessalonicenses, porque estas qualidades e esse testemunho da igreja de Tessalônica refletiu em toda a Macedônia. Fico pensando, irmãos, se esta mesma postura fosse a postura da nossa igreja, fosse a minha postura, fosse a sua postura, fosse a nossa postura. Olha comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a 8. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos. Ele está se referindo não só a Paulo e Silas, mas ele está se referindo também a toda a igreja, está se referindo a todo o colégio apostólico. E diz: imitadores nossos e do Senhor, se referindo a Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, observe a perseguição que vamos perceber, vamos notar em Atos 17, observe, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito. Pode avançar, versículo 7. De sorte que vos tornaste modelo. Isso é extraordinário. Modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Você consegue perceber como é que uma igreja se torna modelo? E não é um modelo regional, ou seja, local, do bairro. Não é um modelo simplesmente da cidade, nem do estado, mas de toda a Macedônia e Acaia. E continua, finalizando no versículo 8: porque de vós, ou seja, a respeito da igreja de Tessalônica, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade, oh glória, necessidade de acrescentar coisa alguma. Palavra do Senhor. Obrigado, irmãos. Como uma igreja forjada na bigorna da perseguição, da dor, da luta, torna-se modelo em toda a sua região. Como uma igreja onde, cercada de perseguidores, chega ao nível que essa igreja em Tessalônica chegou, a ponto de ser considerada modelo. Eu e você sabemos qual é o conceito de modelo: perfeição, aceito pela maioria das pessoas. Este era o conceito da igreja de Tessalônica. Paulo destacou 3 verdades: fé, amor e esperança. Voltando em Atos 17, porque eu não quero ser longo, ainda que seria oportuno e necessário, todavia não quero cansá-los. Voltando em Atos 17, eu quero destacar apenas 3 lições. Porque esta igreja, ela chegou aonde chegou. Diante do que nós já vimos como introdução, eu quero destacar a primeira lição. Versículo 1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, estamos lendo Atos 17, 1, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. A primeira verdade que eu quero deixar para os irmãos é que, a exemplo de Jesus, e como um bom rabino que Paulo era,
ele tem a estratégia, ele tem a metodologia de entender a importância de ir na sinagoga. O seu alvo ainda não era os gentios, o seu alvo era os judeus. Fiz de tudo com todos a fim de ganhá-los para Cristo, tanto os judeus como os gentios. Ele se comportava como judeu. É para guardar o ritual? É para guardar os ritos? É para guardar a lei de Moisés? Eu guardo, não tem problema. É para fazer voto? Eu faço voto. Quando Paulo volta da sua primeira viagem missionária, só relembrando, há um reboliço de alguns judeus lá de Jerusalém que toma conhecimento de que Paulo estava inserindo uma doutrina diferenciada para com os gentios que estavam se convertendo. Então disseram assim: olha, Paulo está ensinando aí uma doutrina estranha, está dizendo que não é necessário guardar a lei de Moisés. Então reúne-se a igreja como o primeiro concílio da igreja primitiva, concílio de Jerusalém, Atos 15. E então Paulo sobe a Jerusalém com Barnabé e vai ouvir os apóstolos que ali estão. E eles conversam, e eles discutem e chegam à conclusão: nós não vamos impor encargo nenhum, além do que os gentios já têm recebido. Vamos fazer essa recomendação, que eles evitem comida sacrificada aos ídolos, que evite a prostituição, fornicação, se guarde dos ídolos, e que vá tudo em paz. Com essa carta, aqueles representantes do concílio de Jerusalém descem de Jerusalém e vai até a Antioquia, e ali é lida essa carta, e também Paulo leva uma cópia aonde ele chegar, para que ele ministre para os gentios de que não é necessário guardar a lei mosaica. Paulo tinha como costume, como metodologia, como estratégia, chegar na sinagoga. Por isso o versículo 1 diz assim: onde havia uma sinagoga. A exemplo de Jesus, lá em Mateus 9:35, diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Essa urgência, essa metodologia, essa forma de impactar as pessoas, Paulo então passa a vivenciá-la. E a exemplo de Jesus, ao chegar numa sinagoga, ele ficava ali na leitura dos salmos. Depois que terminava a leitura do salmo, o responsável pela sinagoga dizia assim: se alguém tem alguma palavra de exortação para o povo, falai. E era franqueada a palavra ao rabino. E Paulo, como rabino, ele então acenava com a mão, tomava posição e abria as escrituras e mencionava a respeito de Jesus Cristo. Não havia, é verdade, o Novo Testamento, mas ele vai falar sobre Jesus, ele vai falar sobre as Escrituras, ele vai falar sobre o batismo de João, ele vai falar que ele mesmo foi um perseguidor da igreja, Atos 9, ele vai falar que Ananias o recebeu na sua casa, a caminho de Damasco, recordam? E Ananias era um judeu bem reconhecido e intitulado como um bom professor ou maestro. E esse Ananias recebe Paulo em sua casa, ora por ele, depois de indagar com o Senhor: Senhor, há sabido aqui em toda a região que esse homem tem feito muito males à tua igreja. Mas Jesus disse para ele: mas esse homem vai ser um canal de grande bênção, Ananias. Vai, batiza-o. E o Ananias o batiza, ele recobra a visão e cai como escamas dos seus olhos aquilo que encobria a sua vista. Paulo usa a sinagoga como metodologia. Jesus Cristo, ao desenvolver o seu ministério, ao chegar nas sinagogas, ao franquear a palavra, ele chegou e ao franquear a palavra, ele abriu no livro do profeta Isaías, capítulo 61, e diz o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados. E começou a falar, e depois ele fecha as escrituras e diz: cumpriu-se as escrituras. Ele estava falando dele mesmo. Os judeus não entenderam. Insensibilidade. Me recordo, Lucas 24. Jesus foi
crucificado em Jerusalém. E diz o texto que no versículo 15 em diante de Lucas 24, desce de Jerusalém 2 discípulos para o caminho de Emaús, voltando para a sua casa. Não voltavam felizes, não voltavam estarrecidos de alegria, mas cabisbaixo, falando entre si que Jesus Cristo não era o Senhor, porque se Jesus Cristo fosse o Emanuel, Deus conosco, não tinha acontecido o que aconteceu. Mas diz o texto que quando eles iam comentando a respeito dessas coisas, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E perguntou para eles: o que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão tratando? Diz o texto, irmãos, o próprio Jesus. Não foi uma teofania, não foi a manifestação do Deus Todo-Poderoso na pessoa de um anjo. Foi o próprio Jesus, diz em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 15, o próprio Jesus se aproximou dentre eles, mas os seus olhos estavam como que fechados, insensibilidade. Às vezes, não é assim que nos tornamos insensíveis? Às vezes nós não precisamos ouvir, como Geazi ou Geazim ouviu, quando os inimigos estavam rodeando a cidade de Israel, e Eliseu disse para o Senhor assim: Senhor, abre os olhos deste moço. Porque Eliseu disse para ele: olha, nós não precisamos nos preocupar, nós estamos rodeados de anjos do Senhor. O exército do Senhor está acampado ao nosso derredor. E ele dizia assim: eu não estou vendo nada. E a oração do profeta foi esta: Senhor, abre os olhos deste moço. Eu e você precisamos de sensibilidade. A gente pede tanta coisa, pede saúde, pede prosperidade, pede um bom emprego. Não tem problema pedir todas essas coisas, mas você pode pedir sensibilidade espiritual. Peça para Deus abrir os teus olhos espirituais, para que você veja o que outros estão vendo. Tem gente que está vendo coisas que você não está vendo. Tem gente que está se arrepiando e você não está se arrepiando. Nos tornamos insensíveis, a exemplo daqueles 2 homens, e eram discípulos. Não faziam parte do grupo dos 12, fazia parte do grupo dos 70, é verdade. Mas estavam insensíveis. A segunda verdade, não só olhando para a metodologia, não só olhando para a estratégia, mas também eu quero mostrar para vocês uma outra verdade. Observe o versículo 2 até o versículo 4. Eu quero que você olhe agora que o resultado da igreja de Tessalônica não foi os sinais e os milagres. O resultado da igreja de Tessalônica foi a exposição da palavra. Observe comigo, versículo 2 a versículo 4, em Atos 17. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles. Diga-se de passagem que Paulo não passou só apenas 15 dias, ou 3 sábados, ou 21 dias em Tessalônica, passou muito mais, conforme o texto de Filipenses. Mas 3 sábados arrazoou, pelo menos 3 sábados ele frequentava a sinagoga e ele arrazoava, ele falava, explicava, justificava, apontava, mostrava e confirmava que Jesus Cristo é o Senhor acerca das Escrituras. Versículo 3: expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Versículo 4: alguns deles foram persuadidos, ou seja, convencidos, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E persuadidos e convencidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Como não poderia deixar de ser, as mulheres sempre ocupando o seu lugar de proeminência, porque elas são mais sensíveis à voz do Evangelho e à voz do Espírito Santo. Que coisa! Eu digo isso com muita ousadia, porque quando missionaram na Bolívia, até o ano passado, que é sabido por vocês, a nossa igreja, quando nós chegamos lá, tinha 12 pessoas.
Chegamos em 2012, tinha 12 pessoas, coincidência. Observe que 12 pessoas, 7 eram mulheres. E ocupava a liderança comigo. Dirigia culto, fazia o louvor. Os homens. Eu digo, vamos. As mulheres tomando proeminência. Tanto é que na Constituição da Igreja Presbiteriana da Bolívia, nós temos diaconisas. Sabe por quê? Por falta de elemento humano masculino. Tanto é que uma vez uma diaconisa nossa, saindo de Bolívia, atravessou a fronteira e foi para uma igreja presbiteriana em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E conversa vai, conversa vem, o pastor lá perguntou, e a irmã é de onde? Eu sou de la igreja presbiteriana de la Bolívia, eu sou diaconisa. Diaconisa, irmã, na igreja presbiteriana não tem diaconisa? Não, pastor, nós não somos da igreja presbiteriana de Brasília, nós somos da igreja presbiteriana de Bolívia. Allá sim, tiene. Ah, é, irmã. Porque os homens não se movem. Cadê o Franz? Franz, os homens não se movem. Tanto é, irmão, que vamos ter, tanto é que vamos ter um encontro de homens. Por que você? Porque você é o homem que vai mobilizar os homens desta igreja através do nosso simpósio que vamos ter sábado que vem. Diga-se de passagem que eu fui o primeiro a me inscrever. Amém? Irmãos, os homens não se movem. Nós gostaríamos de sair daqui hoje com a inscrição de no mínimo 10, 15, 20 homens da nossa igreja para ir para esse simpósio. Entendermos qual é o nosso papel como marido, como esposo, como pai, como líder. Enquanto isso, as mulheres estão tomando uma preeminência. E ainda bem que Paulo não está aqui para dizer que as mulheres permaneçam caladas na igreja. Glória a Deus que Paulo não está aqui. Sabendo nós que foi um problema local. Fecha aspas. Então, irmãos, segunda lição, quero ser bem rápido, exponha as escrituras. Só as escrituras. Versículo 2 a 4. Paulo não vai falar da sua experiência. Paulo não vai falar que fez milagres, prodígios. Paulo não vai falar que fez com que Elimas tornasse cego quando estava interferindo na evangelização do procônsul Sérgio Paulo. Ele não vai falar, ele não vai dizer que Jesus apareceu para ele em um sonho, ou em uma miragem, ou em uma visão, e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe o que ele usa como conteúdo? As escrituras. Meu testemunho é importante, o seu testemunho é importante, sua conversão é importante, mas ela não pode tomar o lugar das escrituras. Amém, irmãos? Amém? Um amém muito baixo, mas amém, glória a Deus. Meu testemunho, a minha vida não pode tomar o lugar das escrituras. Por isso Paulo vai expor as escrituras, e quando Paulo expõe as escrituras, conforme o versículo 2 a 4, a gente percebe que tem resultado, as pessoas se convertem. As escrituras, para que você apenas possa lembrar, o meu testemunho não, a minha experiência não, mas as escrituras, em forma de evangelho, Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Dínamos. É algo que explota, que explode, que dá energia. É o poder de Deus em movimento. Exponha as escrituras. Quer falar de Jesus? Fale das escrituras. Terceira e última verdade que eu quero deixar para vocês. Conscientize-se das oposições. Paulo, ele não foi perseguido pelos romanos, a princípio. Pelo contrário, ele foi perseguido, os romanos o protegiam. Tanto é que quando os judeus quiseram prendê-lo, matá-lo, ele apelou para César. Ele disse, não, eu quero ser julgado em Roma. E Festo disse, apelaste para César tu irás.
e foi julgado em Roma por César. O que eu quero dizer com vocês, nesse terceiro e último ponto? A oposição, às vezes, é interna. A oposição, às vezes, é dentro de casa. Às vezes, nós não podemos nem testemunhar dentro de casa, porque a nossa vida é como 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. É que nós nos tornamos Naamã. Você lembra daquele personagem chamado comandante de guerra? Um vencedor? Naamã era o seguinte, Naamã ele era leproso. Na rua, na tropa, Naamã era um general, comandante de guerra. Em casa, era leproso, nojento, sujo, fedido. E muitas vezes nos tornamos assim. Na rua, na frente dos outros, santarrão. Em casa, a mulher diz assim, vocês não sabem com quem vocês estão convivendo. Vocês conhecem aquela historinha que um dia a criança disse assim, mãe, fala para pai, para a gente morar na igreja. Aí por quê? Porque na igreja pai é tão bonzinho, na igreja ele é tão santinho, ele até ora. Em casa, ele é o diabo chupando manga. Terrível. Paulo mostra que a oposição, não só uma vez, ele mostra várias vezes. Em 13:45, em 13:50, depois em 17, ele vai falar que os judeus foram os piores no seu ministério. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, finalizando a minha fala, eu quero dizer que eu e você, às vezes, temos sido obstáculo, temos sido a dificuldade para que a igreja explote, para que a igreja cresça. Às vezes semeamos contenda, semeamos divergências, você não consegue manter o seu ponto de vista só para você, você quer disseminar seu ponto de vista e muitas vezes seu ponto de vista é contrário à visão da igreja. O apóstolo Paulo não entendia e chegou à conclusão dizendo assim, a partir de hoje, eu estou livre do sangue de vocês. Vou para os gentios. E assim o fez. Paulo, ele é conhecido como o apóstolo aos gentios. E a igreja em Tessalônica tornou-se uma igreja modelo em toda a Macedônia e em toda a Acaia. Era uma igreja que tinha fé, amor e esperança. Nós, Igreja Presbiteriana da Glória, nós queremos ter em abundância fé, queremos ter em abundância amor, não só pelos perdidos, através das missões, através da evangelização, mas uns pelos outros. E nós queremos firmar a esperança de que um dia o Senhor Jesus vai romper os céus com grande resplendor e glória. Nós seremos transformados e aqueles que morreram no Senhor serão levantados vivos e viveremos para sempre com o Senhor. E teremos um só povo e um só pastor. Esta é a esperança da igreja de Tessalônica. Essa é a minha esperança. Essa é a sua esperança. Essa precisa ser a nossa esperança. A igreja presbiteriana em glória precisa buscar dia a dia a comunhão, guardando sim, é verdade, as suas individualidades, mas olhando, focalizando em sua totalidade o crescimento da obra do Senhor, porque importa que ele cresça, dizia João Batista, e que eu diminua. Palavra do Senhor.